Uma das frases mais dolorosas que o cristão em sofrimento pode ouvir é esta: isso aconteceu porque você não teve fé suficiente. Imagine carregar uma enfermidade, uma perda, uma crise dentro de casa ou uma oração que ainda não recebeu resposta. E, além de tudo, começar a acreditar que Deus está decepcionado com você. A pessoa já está ferida pela situação. Agora, também está ferida pela culpa. Talvez você tenha ouvido que, quando alguém realmente confia em Deus, todas as portas se abrem. A enfermidade sempre cede. A família nunca se desfaz. O dinheiro nunca falta. A pessoa fiel sempre está avançando, sempre sorrindo e sempre vencendo. Mas, quando olhamos para Jesus, Paulo, Pedro e os primeiros cristãos, encontramos uma história muito diferente. Eles conheceram milagres, mas também conheceram esperas. Viram portas se abrirem, mas também encontraram portas fechadas. Experimentaram livramentos, mas não foram poupados de toda dor. Então surge a pergunta que muitas pessoas têm medo de fazer: se Deus me ama, por que eu ainda sofro? Neste vídeo, você aprenderá 3 coisas que podem mudar completamente a forma como interpreta suas lutas. Primeiro, por que a existência do sofrimento não prova que Deus o abandonou? Segundo, como distinguir uma prova, uma consequência, uma injustiça e o custo da fidelidade? E terceiro, por que existe um tipo de sofrimento que nenhum cristão deve ser convencido a aceitar em silêncio? Talvez o problema não esteja na sua fé, esteja no evangelho incompleto que ensinaram para você. E para entender isso, precisamos voltar ao centro de tudo. Precisamos voltar à cruz. Jesus nunca prometeu que seguir seus passos produziria uma vida sem interrupções. Em João 16, ele afirmou claramente que seus discípulos enfrentariam aflições no mundo. Mas logo depois acrescentou: tenham coragem, eu venci o mundo. Observe o que Jesus não disse. Ele não disse: vocês jamais serão pressionados. Também não disse: nenhuma porta se fechará ou nenhuma tristeza tocará a casa de vocês. A promessa não foi ausência de pressão. A promessa foi que a pressão não teria a palavra final. Essa diferença é fundamental, porque quando uma pessoa acredita que a bênção de Deus obrigatoriamente produzirá uma vida sem perdas, qualquer sofrimento começa a parecer uma prova de abandono. A enfermidade chega e ela pensa: Deus se afastou de mim. A resposta demora e ela conclui: minha fé não funciona. A porta fecha e ela começa a imaginar que está sendo punida. Mas o Novo Testamento não apresenta esse tipo de contrato. Paulo descreveu a criação gemendo. Pedro escreveu para comunidades que enfrentavam oposição. O autor de Hebreus falou com cristãos cansados, pressionados e tentados a desistir. Até Jesus chorou. O problema não é apenas que algumas pessoas sofrem. O problema é que elas foram preparadas para interpretar todo o sofrimento como fracasso espiritual. E é exatamente isso que o Evangelho da Cruz corrige. Em Marcos 8, Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. A resposta estava correta. Pedro sabia quem Jesus era. Ele reconhecia o Messias. Mas logo depois, Jesus começa a explicar que seria rejeitado, enfrentaria sofrimento e seria morto. Pedro tenta repreendê-lo. Pedro aceitava a identidade de Jesus. O que ele não aceitava era o caminho de Jesus. Ele queria um Messias poderoso, mas sem cruz. Queria vitória, mas sem entrega. Queria a coroa, mas rejeitava tudo aquilo que parecia fraqueza. E talvez Pedro não estivesse tentando proteger apenas Jesus. Talvez estivesse tentando proteger a própria expectativa. Porque, se o Messias atravessaria a cruz, eles que o seguissem também precisariam abandonar a fantasia de uma caminhada sem renúncia. Por isso, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Essa frase foi banalizada ao longo do tempo. Muitas pessoas chamam qualquer inconveniência de cruz. Uma pessoa difícil passa a ser a minha cruz. Um atraso vira a minha cruz. Até consequências de escolhas irresponsáveis recebem um nome religioso. Mas tomar a cruz não significa transformar qualquer incômodo em sofrimento sagrado. A cruz é o custo da fidelidade. É escolher a verdade quando a mentira parece mais vantajosa. É preservar a integridade quando a corrupção abriria portas. É continuar amando sem adotar a crueldade do ambiente. É permanecer com Cristo, mesmo quando a fidelidade não produz reconhecimento imediato. O Evangelho da cruz não ensina que o cristão precisa procurar sofrimento. Ensina que ele não deve abandonar Jesus apenas para evitá-lo. Os cristãos de Corinto viviam em uma cidade marcada pela competição, pela retórica e pela busca de prestígio. As pessoas admiravam quem sabia impressionar, valorizavam discursos fortes, posições elevadas e demonstrações públicas de poder. E a igreja começou a levar esses critérios para dentro da comunidade. Líderes passaram a ser avaliados pela aparência, pela influência e pela capacidade de criar admiração. Paulo, porém, recusou-se a participar desse jogo. Em vez de exibir uma imagem de invulnerabilidade, ele falou sobre limitações, oposição, cansaço e fraqueza. Não para transformar sua dor em espetáculo, mas para mostrar que o poder do Evangelho não vinha com grandeza do mensageiro. Segundo Coríntios 4, Paulo afirma que carregamos um tesouro em vasos de barro. Naquele contexto, vasos de barro eram comuns, frágeis e baratos. O contraste era proposital. O Evangelho é tesouro, nós somos os vasos. Deus coloca algo eterno dentro de pessoas frágeis para que ninguém confunda o recipiente com a fonte. Mas aqui está uma pergunta que precisamos fazer em nossa época. Como medimos hoje a presença de Deus na vida de alguém? Pela fidelidade? Pelo caráter e pela verdade? Pela audiência, pela estética, pelo dinheiro e pela aparência de uma vida sem problemas? Quando a igreja usa os mesmos critérios do mundo para definir sucesso, ela começa a desprezar exatamente aquilo que Deus usa. A fidelidade silenciosa, o cuidado com pessoas que não podem oferecer nada em troca, a perseverança de quem continua servindo sem aplausos, a pessoa que não parece extraordinária, mas permanece verdadeira. A teologia da glória procura Deus apenas no extraordinário. A teologia da cruz conhece que Deus também se manifesta no vaso frágil que não esconde as suas rachaduras. Paulo escreveu: somos pressionados, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Essa passagem é conhecida, mas existe um detalhe que muitos ignoramos. Paulo não nega a primeira parte de cada frase. Ele não diz que a pessoa de fé nunca será pressionada. Não diz que um cristão verdadeiro jamais ficará perplexo. Não afirma que alguém que confia em Deus nunca será derrubado. A pressão é real. A perplexidade era real. A perseguição e a queda também eram reais. O Evangelho não apaga a primeira metade da frase. Ele impede que essa primeira metade escreva o ponto final. Você pode estar pressionado sem estar abandonado. Pode não compreender o que está acontecendo e ainda não ter perdido toda a esperança. Pode ter caído sem que a queda determine o final da sua história. Mas talvez você esteja pensando: e quando eu oro, peço e nada muda? É aí que chegamos a uma das experiências mais desconfortáveis da vida cristã. Quando Deus não responde como esperávamos. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala sobre uma aflição persistente que ele chamou de espinho na carne. A Bíblia não explica exatamente o que era, e talvez essa ausência de detalhes seja importante, porque o centro da passagem não é descobrir a natureza do espinho. O centro é observar o que acontece quando o servo de Deus pede que uma situação mude. E ela continua. Paulo pediu 3 vezes que aquilo fosse retirado. Isso mostra
que pedir cura, livramento ou mudança não é falta de fé. A espiritualidade da cruz não ensina a desejar dor. Você pode pedir a Deus que abra uma porta, pode pedir provisão, pode pedir que a enfermidade recue, pode pedir que uma situação difícil seja transformada. O problema começa quando alguém transforma uma possibilidade em uma promessa universal. Deus pode remover, é uma afirmação de fé. Deus sempre removerá imediatamente, é uma regra que a própria Bíblia não criou. A resposta que Paulo recebeu foi: minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça suficiente não explicou o espinho. Ela sustentou Paulo enquanto o espinho ainda permanecia. Em alguns momentos, Deus muda a situação. Em outros, Ele sustenta a pessoa enquanto a mudança ainda não chegou. Isso não transforma a dor em algo bom. Também não significa que devemos abandonar tratamentos ou deixar de buscar soluções. Significa apenas que a presença de Cristo não depende da ausência de fragilidade. Deus não precisa esperar você se tornar invulnerável para começar a agir. Romanos 8 oferece uma das respostas mais profundas para a existência do sofrimento. Paulo diz que a criação geme, os filhos de Deus gemem, e o próprio Espírito Santo intercede com gemidos que não podem ser transformados em palavra. Perceba, a Bíblia não representa uma fé que vive acima da dor. Apresenta uma fé acompanhada por Deus dentro da dor. O cristão que vive entre dois tempos, a nova criação já começou na ressurreição de Jesus, mas ainda não chegou à sua plenitude. Já recebemos o Espírito, já fomos reconciliados, já participamos da vida de Cristo, mas ainda aguardamos a ressurreição completa do corpo, a justiça plena e a restauração de todas as coisas. É por isso que uma pessoa pode sair de um culto cheia de esperança e, no dia seguinte, acordar com medo do resultado de um exame. Pode confiar em Deus e ainda chorar. Pode experimentar paz e ainda enfrentar ansiedade. Pode saber que é amada por Deus e ainda sofrer rejeição humana. Essa tensão não prova automaticamente que a fé é falsa. Ela mostra que ainda vivemos um intervalo entre a ressurreição de Jesus e a renovação completa da criação. O reino começou, mas ainda aguardamos o dia em que a morte, o luto e a dor deixarão de existir. Agora chegamos a uma parte decisiva. A Bíblia não coloca todas as dores na mesma categoria, e confundir uma categoria com outra pode fazer uma pessoa orar quando precisa agir, aceitar quando precisa sair ou sentir culpa por algo que nunca foi responsabilidade dela. O primeiro tipo é o sofrimento da criação da ferida. Doenças, envelhecimento, acidentes, limitações do corpo e luto fazem parte de um mundo que ainda aguarda a restauração. Diante dessas dores, a resposta não é procurar um culpado espiritual para tudo. É lamentar, buscar tratamento, receber cuidado e permanecer na esperança. O segundo tipo envolve consequências de escolha. Existem crises financeiras provocadas por decisões irresponsáveis. Existem relacionamentos feridos por mentiras repetidas. Existem danos causados por vícios, orgulho ou imprudência. Nesses casos, não adianta chamar tudo de perseguição ou ataque espiritual. A resposta fiel pode ser arrependimento, reparação e mudança de comportamento. O terceiro tipo é o sofrimento provocado pela injustiça de outras pessoas. Manipulação, exploração, violência, corrupção e abuso não devem ser interpretados como culpa de uma pessoa ferida. Nesse caso, a resposta pode envolver proteção, denúncia, distância e a busca por justiça. O quarto tipo é o custo da fidelidade. A pessoa perde a oportunidade porque recusou a corrupção. É rejeitada porque decidiu permanecer na verdade. Enfrenta a resistência porque se recusa a abandonar seus princípios. Esse sofrimento está ligado ao custo de seguir Cristo. E existe também o sofrimento formativo, situações que expõem orgulho, dependências, padrões destrutivos e áreas que precisam amadurecer. Mas até aqui precisamos ter cuidado. Isso não significa que toda tragédia foi enviada por Deus como uma aula.
Significa que, até dentro de experiências dolorosas, a graça pode nos ensinar, corrigir e formar. Por isso, diante de qualquer sofrimento, não pergunte apenas por que isso aconteceu. Faça também uma pergunta mais prática. O que esta dor pede de mim agora? Arrependimento? Tratamento? Proteção? Perseverança? Mudança de rota? Pedido de ajuda? Ou apenas presença diante de Deus enquanto ainda não existe uma explicação? Existe uma interpretação perigosa da cruz. Ela acontece quando alguém usa palavras como submissão, perdão ou perseverança para manter outra pessoa presa em um ambiente destrutivo. Textos sobre sofrimento já foram usados para silenciar pessoas feridas dentro de famílias, relacionamentos, empresas e comunidades religiosas. A vítima procura ajuda, mas alguém responde: você precisa carregar a cruz. Não toque no ungido, perdoe e continue suportando. Mas isso não representa o Evangelho. Cristo recebeu a violência sobre si para desmascará-la, não para autorizar líderes a reproduzi-la. Permanecer fiel a Jesus não significa permanecer acessível a quem continua praticando mal. Perdoar não significa impedir consequências. Abandonar a vingança pessoal não significa abandonar a verdade ou a justiça. Buscar ajuda, estabelecer distância, procurar proteção, receber tratamento e recorrer às autoridades competentes não são sinais de incredulidade. A cruz chama o cristão a abandonar a vingança. Ela não o chama a abandonar a proteção da vida. Quando um ambiente religioso machuca, manipula ou controla usando o nome de Deus, pode ser necessário sair. E sair de um sistema que representou Jesus de forma errada não significa necessariamente abandonar Jesus. Em alguns casos, é justamente o início da reconstrução da fé. Depois de tudo isso, permanece uma pergunta: como continuar caminhando quando a situação ainda não mudou? O primeiro passo é dar nome à dor. Não repita automaticamente que está tudo bem quando não está. Diga a Deus o que você perdeu. Diga o que te assusta. Diga aquilo que desejava que Ele fizesse. A verdade não é inimiga da oração. A verdade é o início da oração. A Bíblia possui salmos inteiros escritos por pessoas que não sabiam por quanto tempo ainda conseguiriam suportar. Salmos como o 13, o 22, o Salmo da Cruz, o 42 e o 88 mostram que o lamento não é a ausência de fé. O segundo passo é distinguir aquilo que você controla daquilo que é sua responsabilidade. Você não controla todos os resultados, não controla a decisão das pessoas. Não controla o tempo de cada pessoa, mas pode procurar ajuda, pode cumprir o que está ao seu alcance, pode rever decisões, pode comparecer a uma consulta, pedir perdão, pode recusar escolhas que aumentarão o problema. O terceiro passo é não caminhar sozinho. A cruz não formou apenas indivíduos isolados, ela formou um corpo. Existem cargas que não deveriam ser carregadas por uma única pessoa. Mas procure pessoas maduras e seguras. Alguém que não transforme sua dor em um assunto público. Alguém que não use sua fragilidade para controlar você. Alguém que saiba ouvir antes de apresentar respostas prontas. O quarto passo é receber meios concretos de cuidado. Alimento, descanso, consulta, terapia, remédios, orientação financeira, proteção jurídica e apoio pastoral podem ser formas pelas quais a providência de Deus chega até nós. Buscar tratamento não é negar a fé. Cuidar da mente e do corpo não é desprezar a oração. Deus pode agir por meios extraordinários, mas também pode agir através de pessoas capacitadas, decisões sábias e cuidados aparentemente comuns. O quinto passo é manter pequenas fidelidades. Durante grandes crises, a obediência nem sempre parece grandiosa. Talvez sua fidelidade hoje seja levantar da cama. Talvez seja alimentar-se corretamente. Talvez seja responder a uma mensagem, ir à consulta, pedir ajuda, orar uma única frase. Não tomar decisão enquanto está emocionalmente exausto. Não despreze as pequenas fidelidades. Elas podem parecer insignificantes,
mas frequentemente são a forma pela qual atravessamos os dias mais difíceis. E existe ainda uma prática essencial: recuse a pressa de interpretar tudo. Nem toda dor precisa receber uma explicação imediata. Existem coisas que só serão compreendidas depois, outras continuarão sendo mistério por muito tempo. A fé não exige que você possua todas as respostas. Ela convida você a permanecer perto daquele que entrou no sofrimento humano e ressuscitou. No livro do Apocalipse, João ouve que o leão venceu. Mas, quando olha, vê um cordeiro que havia parecido ter sido morto. E esse cordeiro estava de pé no centro do trono. Essa imagem resume todo o evangelho da cruz. O ressuscitado não aparece como alguém que apagou as marcas da sua entrega. Ele reina como cordeiro ferido que está de pé. As marcas permanecem, mas já não representam derrota. Talvez algumas marcas também permaneçam em sua história. Talvez existam perguntas que ainda não receberam resposta. Talvez a recuperação esteja mais lenta do que você gostaria. Talvez a porta continue fechada. Talvez a saudade ainda tenha mudado o som da casa. Mas a sua história não será interpretada apenas pelo relatório deste dia. A cruz nos impede de dizer que Deus não conhece a dor. A ressurreição nos impede de dizer que a dor venceu Deus. O Evangelho não promete que você compreenderá tudo agora, mas promete que o sofrimento não escreverá o último capítulo. Você pode estar pressionado, mas não está abandonado. Pode estar perplexo, mas a esperança ainda não terminou. Pode ter caído, mas a queda não precisa determinar o final. A perseverança cristã não é fingir que a cruz não dói. É continuar caminhando porque o crucificado ressuscitou. E porque o Cordeiro está de pé, a dor não terá a última palavra. Escreva nos comentários apenas essa frase: pressionado, mas não abandonado. Você não precisa revelar detalhes daquilo que está enfrentando. Essa frase será uma confissão de esperança e também uma forma de lembrar outras pessoas de que elas não estão caminhando sozinhas. Compartilhe esse vídeo com alguém que começou a acreditar que Deus o abandonou porque a resposta ainda não chegou. A cruz não é o fim da história. O Cordeiro está de pé. Amém.